falou do Messi, até acho que a diretora disse que tem algumas outras imagens de outras personalidades que também têm essa síndrome. Eu queria que vocês mostrassem pra gente. Albert Einstein é Asperger. Inclusive que agora foi comprovada uma de suas teorias recentemente, né? Uma figura assim emblemática realmente, e que se não tivesse tido preconceito contra ele, né? E será que nessa época, Débora, já tinha essa identificação? Havia já um acompanhamento mais próximo com essas crianças? Porque ele, incrível, né? E colaborou demais para a história da humanidade com as suas descobertas. E como será que os pais naquela época procederam com ele, né? Devem ter sofrido, achado que ele teria algum tipo, né, de um retardo, algo assim, ou timidez. Às vezes a gente vê que as crianças são muito retraídas, né? E gera um preconceito com aquilo. E se o pai não souber identificar e trabalhar bem isso, acaba prejudicando o desenvolvimento dessa criança. Não aconteceu isso com Einstein, claro, né? Graças a Deus. Mas poderia ter acontecido ele não ter desenvolvido tudo isso para a humanidade. Sim. O autismo em si, ele vem sido estudado com mais afinco há mais ou menos 6 décadas. Então, muita coisa ainda é especulação. Tem muita coisa ainda que não tem como a gente afirmar ou ter uma certeza e colocar aquilo como uma verdade absoluta. O que a gente sabe, não existe nenhuma causa comprovada, tá, para o autismo, tanto para o autismo clássico como para o Asperger, porque é uma doença de características multifatoriais, né? Não é algo apenas biológico, apesar de que estudos também apontam para isso, né? Na questão alimentar, na questão de algumas outras especificidades. Quanto a essa questão dos pais, é muito legal a gente abordar isso, porque eu posso falar por experiência, Mary, né? Eu ia te perguntar isso, Débora. Você falou do seu filho. Isso. Como surgiu, como você passou a se atentar para isso, os sintomas? Você já tinha uma especialização nessa área? Ou a partir disso que você procurou se aprofundar no assunto, como você percebeu que seu filho tinha essa síndrome? Eu, da parte assim, mais pessoal, como mãe, eu sempre fui muito observadora, né? Eu já tinha formação na área de educação física e já gostava muito da aprendizagem motora, né? Já estudava bastante, inclusive meu foco sempre foi essa parte da aprendizagem motora. No Enzo, a gente começou a observar alguns comportamentos diferentes de outras crianças. Por exemplo, o Enzo gostava muito de ficar olhando o ventilador. E a gente olhava e falava, gente, mas ele ficava meia hora olhando o ventilador. Tipo, encantado. Encantado com o ventilador. E carrinhos, né? Meninos, né, pegam carrinhos e vão correr com o carrinho no chão, né? E o Enzo virava o carrinho para cima com as rodinhas e ficava fazendo um movimento repetitivo. E movimento de pêndulo. Pegava a caneta, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. E um dia muito engraçado que meu pai chegava em casa e falava assim, Enzo, vem cá, dá um beijo no vô. E ele nem aí pro meu pai. E meu pai, ai, que menino chato, vem aqui falar oi pro vô. E ele não fazia contato visual de maneira nenhuma. E eu falava, gente, mas, né, calma lá, vamos dar uma estudadinha aí. Foi onde a gente começou a fuçar, né? E aí eu tenho um compadre que também é educador físico, Samura. Ele também comentou comigo, ele e a esposa, a Nath. Ô amiga, olha, o Enzo, né, você não acha? Eu falei, gente, eu acho. Mas eu precisava de alguém que tivesse um olhar de fora, né? Porque a gente vê todo dia uma coisa, uma pessoa que vem de fora é diferente. Aí eu falei, vamos levar ele num neuro, né? Vamos avaliar. E foi quando a gente levou e realmente uma avaliação, a gente investigou mais, fez outras avaliações e a gente diagnosticou ele com autismo mesmo, né? Então, assim, a importância... Ele estava com que idade? Ele estava com
com 2 anos. 2 anos? Recém-completados. Foi muito recente. Foi recente, assim, foi muito cedo, né? Foi precoce, né? Então, assim, foi o que ajudou muito hoje na maneira como o Enzo está hoje, que é uma criança formidável, assim, o desenvolvimento dele, né, maravilhoso mesmo. Então, assim, essa questão dos pais olharem para os filhos, gente, é tão importante que, assim, o foco do nosso trabalho lá na clínica, além de cuidar dessa criança, de proporcionar para ela meios para que ela tenha um desenvolvimento muito saudável, né, e satisfatório, é a gente proporcionar para os pais esse ambiente de calmaria, porque não é para se desesperar, né? A Andréia, ela sabe, ela acompanha, ela me conhece fora da clínica, então ela vê que não precisa olhar de uma maneira assim, nossa, mas meu filho vai ter tanta limitação, nossa, mas meu filho vai poder fazer isso, meu filho vai, né? Dentro da particularidade dele, ele pode fazer, com certeza, né? A gente precisa o quê? A gente precisa cuidar, a gente precisa amar, a gente precisa trabalhar e estimular essa criança. Então, o propósito do nosso trabalho é esse, é proporcionar para essa criança ferramentas onde ela possa, assim, desfrutar da maior parte do que todas as outras crianças podem. Porque, se você analisar, eu poderia ter trazido uma foto do Enzo, algumas imagens do Enzo, mas dificilmente você vai olhar para o Enzo e você vai falar que ele é um autista. Devido a todo o cuidado, né, a esse trabalho de desenvolvimento dele. Sim, também. E a questão também, Mary, que é muito legal a gente falar, que uma das características para se avaliar, né, e começar a voltar a olhar para o autismo é o quê? Uma criança autista não tem comprometimento físico na maioria dos casos. Apenas 30% dos autistas hoje têm comprometimentos neurais, por exemplo, crises de epilepsia, né? Mas já é algo mais... É algo mais comprometido. Grau mais elevado. Exatamente. Por exemplo, a síndrome de Rett acompanha tanto esse comprometimento neural quanto físico, motor. São crianças que perdem a mobilidade, quase não desenvolvem nenhum tipo de comunicação, né? Precisam ser praticamente estimuladas 100% do seu tempo, né? Então são graus diferentes. Como vocês me pediram a respeito do Asperger, é um caso, além de não ser, primeiro, por não ser o grau mais grave do autismo, precisa ser mais atento em relação a isso, porque não se percebe visivelmente. Eu ia te perguntar isso, Débora. Acaba os pais se confundindo com essa timidez mesmo, que são crianças mais retraídas, mais no mundo delas. Eu me lembro, há uns 2 anos, 3 anos atrás, quando eu e o João Ribeiro, a gente tinha um programa, os Amigos da Viola, em uma outra emissora, e um grupo de 2 mães vieram de Londrina e vieram falar sobre esse tema com o João na sala de visitas. E elas falavam que era muita dificuldade do acesso à informação. Sim. Então elas se uniram, coincidentemente se conheceram e se uniram para fazer esse trabalho de uma auxiliar a outra, né? E elas falavam disso, do problema da identificação, porque às vezes as pessoas confundem e acham que a criança vai melhorar, é tímida ainda porque é pequena, né? Com o passar do tempo, e acaba aí demorando para diagnosticar, ou às vezes sentem até medo os pais de levar e saber da verdade, exatamente, né? Então acaba acontecendo isso, né? Essa confusão na identificação dos sintomas. Exatamente. Na verdade, algo que eu tenho sempre discutido com outros profissionais é a questão da aceitação. Tá? O Asperger, dificilmente, olhando para ele, você vai identificar uma característica física, muito difícil. Talvez a pessoa que tem um contato diário com essa criança possa ter um leve resquício do que é. Né? Ela vai assim, perceber que a criança nem sempre vai estar olhando diretamente para ela, né? Às vezes você vai chamar, né? Ela vai chamar a criança e a criança ela vai olhar e vai fazer como se não tivesse ouvido, né? E daí são várias possibilidades, né? Podem dizer que essa criança é uma criança que é tímida, pode dizer que essa criança sofre de déficit de atenção, que é outra coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver não tem nada a ver com o Asperger, né? Então, assim,
essa questão da observação dentro de casa é o pontapé inicial para o diagnóstico precoce e para melhor adequação de tratamento para essa criança, né? Eu comentei no programa do Fernando, da última vez que nós estivemos aqui, a questão de não generalizar, né? A gente também não pode generalizar e falar que toda criança que é quietinha é uma criança que possui algum tipo de transtorno, não é isso. Mas essa tríade, que eu acredito que a gente não tem ainda acesso a essas informações de maneira clara e ampla, se observada, pode ser assim o comecinho para verificar e para investigar, né? Então, a criança que, como eu comentei no início, que não consegue manter contato visual, você chama e essa criança ela não vai olhar para você, ela vai fingir que não te ouviu. Nem sempre é problema de audição. Pode ser que essa criança tenha a audição totalmente perfeita, né? É porque realmente ela tem essa particularidade, né? Então ela não vai. O autista, né? Tanto Asperger quanto o autista clássico, ele não tem noção de perigo. Não tem noção de perigo. Não tem noção de perigo. Ele não tem muita noção espaço-temporal, né? Então ele pode facilmente ir em direção à rua, mesmo sabendo que está vindo o carro, mas achar que está, né? normal e achar que e achar a criança, em alguns casos, né, com esse transtorno, ela age como se ela fosse invisível. Que coisa incrível. Ela age como se ela fosse invisível. Exatamente. Então, assim, é importante essa questão dos pais. Gente, eu afirmo, eu bato em cima dessa tecla. Pais, vocês que estão assistindo, observem seus filhos, não tenham preconceito. Se tiver dúvida, liga pra gente, pergunta, porque assim, é um problema que precisa ser cuidado. Tá? Não é só pela questão do que essa criança vai agregar amanhã ou depois para a sociedade, mas é porque essa criança merece e precisa ser cuidada, né? Os autistas, eles têm um sofrimento muito grande, né? Cada um deles, dentro da sua particularidade, da sua maior, né, seu maior comprometimento dentro da síndrome, eles têm um sofrimento. Então, eles precisam ser acompanhados, né? Então, essa questão da comunicação, de não manter contato, de não ter noção do perigo, de ter estereotipias, movimentos repetitivos, né, ter obsessão por certos objetos, né, obsessão em organizar.